Hoje você vai ouvir uma história baseada em fatos reais, para que você possa se conectar de verdade com essa experiência aterrorizante. Eu te convido a colocar seus fones de ouvido e fechar os olhos. Deixe-se levar por essa jornada de mistério e terror que vai te prender e, quem sabe, não vai deixar você dormir depois de ouvir. Prepare-se, porque o que você vai descobrir hoje é algo que vai mexer com a sua mente e te deixar com arrepios. A noite estava fria e sem luar, quando Ricardo pegou a estrada deserta para voltar para casa. O asfalto parecia se perder na escuridão infinita, iluminado apenas pelos faróis de seu carro. Ele sempre evitava aquele caminho, mas por conta de um desvio inesperado, não teve escolha. O silêncio da estrada era interrompido apenas pelo som do motor e pelo vento cortante que soprava pelas árvores retorcidas nas margens. Após alguns quilômetros, Ricardo notou algo estranho. Um vulto branco estava parado no acostamento, imóvel. Ao se aproximar, percebeu que era uma mulher vestida com um longo vestido antigo, quase translúcido. Seu cabelo negro caía em longos fios sobre o rosto pálido. Mesmo com a temperatura baixa, ela estava descalça. Algo dentro de Ricardo lhe dizia para continuar dirigindo, mas um impulso inexplicável o fez parar. "A senhorita precisa de ajuda?" perguntou hesitante. A mulher levantou o rosto lentamente. Seus olhos eram profundos e vazios, como se carregassem uma dor infinita. Sem dizer uma palavra, ela apenas apontou para a frente, indicando que queria uma carona. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, Ricardo destravou a porta do passageiro e a mulher entrou sem fazer barulho. O ar dentro do carro ficou denso, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Ricardo tentou puxar conversa, mas ela permaneceu, em silêncio, encarando a estrada à frente. O desconforto aumentava a cada segundo. O cheiro de terra úmida e flores murchas começou a se espalhar pelo veículo. Então ele notou algo aterrorizante. Pelo retrovisor, viu que os pés da mulher estavam cobertos de lama, mas o tapete do carro permanecia limpo. A tensão aumentou quando Ricardo percebeu que a temperatura dentro do carro despencava. O vidro começou a embaçar e sua respiração saía em vapor branco. Ele olhou novamente para a passageira e sentiu o sangue gelar. A mulher agora estava virada para ele com um sorriso macabro, os olhos escurecidos como duas fendas para o vazio. "Você não deveria ter parado", sussurrou ela, com uma voz que parecia vir de todos os lados. O pânico tomou conta de Ricardo. Ele pisou fundo no acelerador, tentando ignorar o calafrio que subia por sua coluna, mas algo estava errado. O caminho à sua frente parecia se estender infinitamente, sem curvas, sem saídas. O rádio começou a chiar e uma melodia antiga e distorcida começou a tocar. Ele tentou piscar os olhos, torcendo para que fosse apenas um delírio do cansaço, mas quando olhou para o banco do passageiro novamente, ela não estava mais lá. O cheiro de terra e flores murchas permaneceu, e no assento onde a mulher esteve, havia uma única rosa negra, com gotas de orvalho que pareciam lágrimas. A estrada, antes interminável, de repente se revelou familiar. Ricardo reconheceu o cruzamento que levava à sua casa, mas seu corpo tremia sem controle. Ele finalmente chegou em segurança, mas o terror daquela noite nunca o abandonaria. Nos dias seguintes, Ricardo pesquisou sobre aquela estrada e descobriu uma história perturbadora. Há muitos anos, uma jovem chamada Elisa havia sido morta ali após aceitar uma carona de um estranho. Desde então, relatos de uma mulher pedindo carona e desaparecendo misteriosamente continuavam assombrando motoristas desavisados. Agora, Ricardo sabia que não fora apenas um delírio. Ele havia cruzado o caminho de Elisa e, de alguma forma, escapado do mesmo destino que muitos outros não tiveram a sorte de evitar. Mas, no fundo, ele sabia que aquilo não havia acabado. Porque toda noite, ao fechar os olhos, ele ainda sentia o cheiro de flores murchas e ouvia um sussurro distante dizendo: "Você
não deveria ter parado. Nos dias seguintes ao incidente, Ricardo tentou retomar sua rotina, mas algo dentro dele havia mudado. O cheiro de flores murchas parecia impregnado em sua casa, no carro, até mesmo em suas roupas. Seu sono era inquieto, perturbado por pesadelos nos quais a mulher da estrada sombria aparecia, parada no acostamento, apenas observando-o com aqueles olhos vazios. Uma noite, enquanto dirigia para o trabalho, Ricardo notou algo estranho no espelho retrovisor. Um vulto branco parado na esquina de sua rua. Seu coração disparou. Ele piscou os olhos, tentando dissipar o medo irracional. Mas quando olhou de novo, a mulher não estava mais lá. Os fenômenos começaram a se intensificar. O rádio do carro ligava sozinho, tocando aquela mesma melodia distorcida. Vozes sussurravam seu nome no meio da noite. Reflexos impossíveis apareciam nos espelhos da casa. O ápice aconteceu 3 dias depois do encontro. Ao abrir a porta do carro de manhã, Ricardo encontrou a rosa negra no banco do passageiro novamente. Mas dessa vez, suas pétalas estavam cobertas de sangue. Desesperado, decidiu investigar mais a fundo. Vasculhou jornais antigos, arquivos online, conversou com moradores antigos da cidade. Descobriu que Elisa não era apenas uma vítima qualquer. Ela havia sido assassinada de maneira brutal e seu corpo fora deixado para apodrecer em uma vala ao lado da estrada. Seu assassino nunca foi encontrado e a lenda dizia que seu espírito vagava à procura de justiça ou vingança. Com a ajuda de um historiador local, Ricardo descobriu a localização exata do túmulo esquecido de Elisa. Decidiu visitá-lo naquela mesma noite. Chegando ao cemitério abandonado, encontrou uma lápide gasta pelo tempo, com musgo cobrindo as inscrições. Deixou uma vela e uma nova rosa negra sobre a terra fria, murmurando um pedido de perdão. O vento soprou forte e, por um momento, o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Então, Ricardo ouviu um último sussurro atrás dele, mas dessa vez, a voz não parecia ameaçadora. Obrigada. Quando se virou, nada viu além da noite escura. Desde então, os fenômenos cessaram, mas uma coisa permaneceu. Todas as vezes que passava pela estrada sombria, sentia uma brisa suave e o perfume sutil de rosas no ar. Nos dias seguintes, Ricardo tentou esquecer o que aconteceu naquela estrada, mas o medo se recusava a deixá-lo. O cheiro de flores murchas parecia impregnar o ar ao seu redor. Ele sentia aquele perfume no carro, dentro de casa e, às vezes, até em suas roupas. As noites se tornaram um tormento. Ele acordava sobressaltado, suando frio, sempre com a sensação de que não estava sozinho. Nos sonhos, ele via a mulher parada na beira da estrada, encarando-o com seus olhos vazios. Mas agora havia algo diferente. Ela parecia estar mais próxima. A cada noite, o pior aconteceu em uma madrugada silenciosa. Ricardo acordou com um som estranho ecoando pelo quarto. Era um sussurro fraco, distante. Seu coração disparou quando reconheceu a voz. Você não deveria ter parado. O terror o paralisou. Ele sentiu um frio intenso percorrer sua espinha e, com a respiração acelerada, tentou acender o abajur. Mas antes que seus dedos alcançassem o interruptor, algo se moveu no espelho do quarto. O reflexo mostrava uma sombra parada atrás dele. Aterrorizado, ele se virou num impulso, mas não havia nada ali, apenas a escuridão absoluta. Ricardo não conseguiu dormir pelo resto da noite. O medo agora era uma presença constante. Ele decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Foi até uma biblioteca local e procurou registros sobre Elisa, a mulher da estrada. Descobriu que, anos atrás, um motorista misterioso foi acusado de sua morte, mas nunca foi condenado. O caso ficou sem solução e a história virou apenas mais uma lenda urbana. Mas Ricardo sabia que Elisa ainda estava ali.
Determinou-se a voltar à estrada sombria. Talvez, se resolvesse o mistério, pudesse encontrar paz. Mas no fundo, ele temia que a mulher não quisesse justiça. E sim, mais uma alma para levar consigo. Ricardo tentou seguir sua vida normalmente, mas o medo o acompanhava como uma sombra invisível. Sempre que fechava os olhos, via o rosto pálido de Elisa, os olhos vazios e o sorriso macabro. O cheiro de flores murchas impregnava sua casa, seu carro, até mesmo suas roupas. Certa noite, enquanto dirigia pela cidade, o rádio de seu carro ligou sozinho. O chiado preencheu o ambiente antes que uma voz sussurrasse: "Você não deveria ter parado." O coração de Ricardo quase parou. Ele desligou o rádio imediatamente, mas o som continuou, vindo de algum lugar dentro do carro. O pânico crescia a cada instante. Ele acelerou desesperado para chegar em casa, mas ao olhar pelo retrovisor, viu algo que o fez perder o fôlego. No banco de trás, Elisa estava sentada, imóvel, com aquele sorriso distorcido. Ricardo freou bruscamente, saiu do carro e correu para sua casa sem olhar para trás. Mas o tormento estava longe de acabar. Nos dias seguintes, começou a ver Elisa em reflexos, no espelho do banheiro, no vidro da janela, até mesmo na tela do seu celular. Sempre parada, observando-o, ele decidiu voltar à estrada onde tudo começou, na esperança de encontrar uma resposta. Ao chegar lá, notou um antigo memorial na beira da estrada. Uma cruz de madeira com um nome gravado: Elisa Monteiro. Antes que pudesse reagir, sentiu uma presença atrás dele. Virou-se lentamente e viu Elisa, seu rosto desfigurado pela sombra da morte. "Você não deveria ter parado", sussurrou ela, antes que tudo ficasse escuro. Na manhã seguinte, encontraram o carro de Ricardo na beira da estrada. A porta estava aberta, o motor ainda ligado, mas não havia sinal dele. Apenas uma única rosa negra sobre o banco do passageiro. Dizem que, nas noites sem luar, se você dirigir por aquela estrada, poderá ver um vulto branco à espera de uma carona. E se você parar, talvez nunca mais volte. Após o desaparecimento de Ricardo, a história de sua experiência com a mulher da estrada se espalhou pela cidade. A estrada, antes um simples ponto de passagem, agora ganhava um ar macabro. Motoristas relutavam em transitar por ali e rumores sobre a mulher da estrada começaram a crescer, tornando-se uma lenda local. No entanto, ninguém jamais se atreveu a investigar a fundo. A verdade, porém, estava mais próxima do que imaginavam. Em uma noite de inverno, Clara, uma amiga de Ricardo, decidiu que a história não poderia acabar assim. Ela sabia que algo estava errado e sentia que Ricardo ainda estava por aí, preso em algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A curiosidade a consumia, mas também o medo de seguir o mesmo caminho. Armada apenas com uma lanterna e o celular para registrar qualquer evidência, Clara entrou no carro e dirigiu pela estrada deserta. A atmosfera parecia mais densa à medida que se aproximava do trecho onde Ricardo desaparecera. O vento cortante fazia as árvores balançarem e o silêncio era ensurdecedor. Foi então que ela a viu. A mulher, com o rosto pálido e os olhos vazios, apareceu do nada como uma sombra que surgia do nada. Clara parou imediatamente e o coração começou a bater mais rápido. A mulher levantou o dedo indicando que ela deveria continuar. Clara hesitou, mas algo dentro dela a fez dar a volta. Como se algo dentro de sua alma já soubesse o que estava por vir. A mulher entrou silenciosamente no carro, mas Clara notou algo estranho. Ela não se sentou no banco, como qualquer outra pessoa faria. Ela estava flutuando, sua presença impalpável, como se estivesse em outro plano. Clara tentou começar a conversa, mas as palavras simplesmente saíam sem sentido. Era como se a mulher estivesse em outro estado de consciência, e qualquer tentativa de interagir fosse em vão.
A cada quilômetro que avançava, o carro parecia ficar mais frio e o som do motor mais abafado. Quando Clara olhou para o banco do passageiro, uma visão aterradora tomou conta de sua mente. A mulher agora estava virada para ela, com o olhar vazio fixo em seus olhos. A boca da mulher se abriu lentamente e Clara ouviu a voz em sua mente, profunda e sombria. Você não deveria ter parado. O carro começou a perder o controle. Clara tentou frear, mas o volante parecia não responder. Era como se a estrada tivesse desaparecido sob seus pés, como se ela estivesse sendo engolida por um abismo sem fim. No retrovisor, a mulher desapareceu, mas o peso de sua presença ainda permanecia. O pânico tomou conta de Clara e ela fechou os olhos, esperando pelo impacto, mas algo impediu que o carro batesse. Quando Clara abriu os olhos, ela não estava mais na estrada. Estava em um local completamente diferente. Uma floresta sombria, cheia de neblina e árvores retorcidas. Ela tentou sair do carro, mas a porta estava trancada. A mulher apareceu mais uma vez, mas dessa vez não estava sozinha. Clara viu o vulto de várias outras figuras ao redor dela, todos com os mesmos olhos vazios e corpos flutuando. Cada uma delas estava marcada pela morte, mas Clara não conseguia entender como ou por que estavam ali. A mulher da estrada se aproximou mais uma vez, agora com um sorriso que misturava dor e raiva. Ela falou de novo, mas suas palavras eram diferentes, como se estivessem sendo ditas por uma multidão de vozes. Você é uma de nós agora. Você vai ser a próxima. Clara sentiu a dor em seu peito, como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. A estrada, a cidade e até sua própria vida desapareceram. Ela estava aprisionada em um lugar sem tempo, onde as almas errantes eram condenadas a andar em busca de vingança. Na manhã seguinte, o carro de Clara foi encontrado. Não havia sinais dela, nem mesmo de luta. Apenas uma rosa negra em seu banco, com gotas de orvalho que pareciam lágrimas. Agora todos sabem que a mulher da estrada não desaparece. Ela está sempre lá, esperando o próximo motorista que se atrever a parar. E quem parar pode nunca mais encontrar o caminho de volta para a realidade. Alguns meses se passaram desde o desaparecimento de Clara. A história da mulher da estrada, com seu sorriso macabro e olhar vazio, continuava a assustar todos que ouvissem falar dela. Motoristas evitavam a estrada a todo custo, mas os rumores persistiam e ninguém mais ousava se aproximar do local onde Clara e Ricardo desapareceram. Polícia, embora tenha investigado os casos, nunca encontrou uma explicação lógica para os eventos. O carro de Clara foi encontrado estacionado na mesma estrada, mas ela estava desaparecida, como se nunca tivesse existido. Alguns diziam que ela se tornara parte do pesadelo que assombrava a todos que ousassem parar. A lenda da mulher da estrada não era mais apenas uma história local, mas uma verdade sombria. A cada nova noite, mais motoristas sumiam e todos pareciam desaparecer de maneira inexplicável, deixando apenas uma rosa negra no banco de passageiro. Quem parasse nunca mais voltaria. Mas a história não termina aqui, porque até hoje há quem afirme ter visto a mulher da estrada, e cada vez que alguém se atreve a passar por lá, o terror e o mistério ganham novas dimensões. O que aconteceu com Clara? E será que você será o próximo a cruzar o caminho da mulher da estrada? A verdade, infelizmente, é que ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: o medo é real. Se você gostou dessa história arrepiante e quer mais relatos de mistério e terror, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário compartilhando sua opinião ou sua própria experiência e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo episódio de Sombras do Desconhecido. Cuidado ao dirigir pela noite. Talvez você também cruze o caminho da mulher da estrada.